Agora nós vamos falar com o defensor público e doutor em Direito, doutor Otoniel Pinheiro, no nosso quadro de todas as sextas-feiras, O Povo Precisa Saber. Muito bom dia para o senhor, doutor Otoniel Pinheiro, bem-vindo. Bom dia aos queridos ouvintes, bom dia, queridos ouvintes e telespectadores da Rede Antena 7. Um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês, assim como todas as sextas-feiras, dialogando acerca de assuntos interessantes da comunidade em geral. E o tema de hoje, doutor Otoniel Pinheiro, o doutor Otoniel está por telefone conosco, né? Você já deu para anotar aí das outras vezes, nas últimas semanas esteve presencialmente, mas hoje está por telefone, o que não deixa de ser um sinal de prestígio aqui para nós e para os nossos ouvintes. O nosso tema de hoje, doutor Otoniel Pinheiro, é para nós entendermos qual é o verdadeiro papel do Supremo Tribunal Federal, o STF, uma instituição que vem sendo muito questionada, muito rebatida, muito confrontada, principalmente agora nesse momento eleitoral, né, em que decisões do STF vêm sendo questionadas por várias pessoas, vários cidadãos que se sentem indignados com algumas decisões que não atendem aos seus anseios. Eu tenho escutado, doutor Otoniel Pinheiro, que o STF seria o guardião da Constituição. E aí eu lhe pergunto a partir disso, essa é a missão principal e como é que ela se constitui? Abdias e caros ouvintes e telespectadores, o Supremo Tribunal Federal é sim o guardião da Constituição. E para as pessoas mais leigas, o que é a Constituição? A Constituição é o diploma normativo maior do nosso país e do mundo ocidental, né? Todos os países do mundo ocidental, eles têm uma Constituição, onde essa Constituição ela serve para organizar o Estado, prescrever direitos e garantias fundamentais. E os tribunais constitucionais, né, nos países em que temos Constituição, eles são chamados de tribunais constitucionais, eles têm a missão, o objetivo de guardar a Constituições. O que é que isso significa? Proteger a Constituição e interpretar os dispositivos constitucionais. Por exemplo, né, o Supremo Tribunal Federal ele tem o papel de interpretar, por exemplo, o princípio da igualdade. E aí ele vai interpretando de acordo com a evolução constitucional, de acordo com a evolução da sociedade, para saber qual é a abrangência desse princípio da igualdade. Por exemplo, né, em 2011, o Supremo Tribunal Federal ampliou o conceito do princípio da igualdade para abranger a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo até então não era permitido no Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo idem, e por uma questão o Supremo Tribunal Federal ampliou, né, esse conceito do princípio da igualdade para albergar, para abraçar, que permitir a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E o Supremo Tribunal Federal faz assim com a interpretação da dignidade da pessoa humana, com a interpretação do conceito de liberdade, com a interpretação dos dispositivos constitucionais, ok? E para ele fazer isso, ele tem que ter um mínimo de legitimidade democrática, porque quando você faz essa interpretação, o que é que fatalmente ocorre? Interfere na vida das outras pessoas, ele interfere no âmbito normativo, jurídico, de determinadas interpretações que o Poder Judiciário vai fazer. Enfim, ele tem que ter uma legitimidade, e aí que eu quero que o ouvinte preste muita atenção. Os tribunais constitucionais, particularmente o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter uma legitimidade democrática para fazer essa interpretação da Constituição Federal. E essa legitimidade democrática vem da nomeação política para os tribunais constitucionais. Então, em todos os países em que temos Constituição, em todos os países em que nós temos efetivamente um tribunal constitucional, essa nomeação ela deve ser uma nomeação política,
de alguém ou de algumas pessoas indicadas pelo povo que tem essa legitimidade de apontar quem serão os ministros dos tribunais constitucionais. É o caso do Brasil. O caso do Brasil, quem é que escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República eleito pelo povo. E quem é que dá o aval a essa escolha no Brasil? O Senado Federal, senadores eleitos pelo povo. Então, veja, essa legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal, ela tem que haver sim, por isso que é equivocado algumas pessoas falarem que tem que ser magistrado de carreira. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele interfere na Constituição, ele tem essa legitimidade para interpretar a Constituição, razão pela qual a nomeação, sim, para os tribunais constitucionais deve ser, sim, de índole política. Agora, doutor Otoniel Pinheiro, vou deixar aqui para o senhor uma pergunta que acontece com muita frequência, porque do ponto de vista dos poderes constituídos, juridicamente falando, né, nós temos o Supremo Tribunal como o poder máximo. E aí a pergunta é, quem é que pode julgar o STF em caso de algum ministro se exceder, for além da sua atuação constitucional e alguém sentir que quer questionar o posicionamento do STF? Onde se recorre? A quem buscar? Veja, o artigo 2º da Constituição Federal prescreve que os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. E o que significa harmônicos entre si? É que um poder pode controlar o outro. Há esse controle do poder executivo e do poder legislativo no poder judiciário, através das nomeações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como também posteriormente, uma vez que qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, pode haver o quê? Pode haver uma medida, por exemplo, do Congresso Nacional para que o Congresso Nacional possa rever aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Nada impede. Isso eu estou falando de interpretação da lei. Mas tem uma dificuldade no que diz respeito ao Brasil, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Porque, diferente de outros países, o Tribunal Constitucional no Brasil, que no caso é o STF, ele julga crimes. No meu entendimento, não era para o Supremo Tribunal Federal estar julgando crimes, uma vez que julgar crimes é da competência de magistrados de carreira, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ele tem a missão precípua de interpretar a Constituição, e não está julgando crimes, está julgando senadores, está julgando o presidente da República, uma vez que é da política quem nomeou, né? Como é que eu vou julgar um senador que me escolheu ali no Supremo Tribunal Federal? Como é que eu vou julgar um presidente da República que ele que me colocou ali, entendeu? Então é um equívoco no meu entendimento da Constituição brasileira permitir que o Supremo Tribunal Federal julgue crimes. Mas no que diz respeito a eventuais excessos de ministros do Supremo Tribunal Federal, tem aí também os dispositivos constitucionais que autorizam, num primeiro momento, né, ao julgamento de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal perante o Senado Federal. Veja, crime de responsabilidade não é um crime comum, é um crime inerente o extrapolar, né, das suas funções. Isso pode acontecer caso um ministro ele exceda nas suas funções. Tem aí o dispositivo para julgar por crime de responsabilidade e aí afastar o ministro do Supremo Tribunal Federal, julgar por crimes comuns também. E aí também tem um outro controle do Congresso Nacional, que é no caso da interpretação das leis, da interpretação das decisões do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional fazer uma outra lei por cima, uma outra emenda constitucional, para desautorizar, por exemplo, aquilo que ocorreu, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso na prática não ocorre, mas é permitido pela nossa Constituição.
Tá certo então, doutor Otoniel Pinheiro. Obrigado pelas informações, obrigado pelos esclarecimentos relacionados a essa questão do STF, um tema certamente que poderia ser ampliado, mas o nosso tempo aqui tem limite. Doutor Otoniel Pinheiro, muito obrigado, até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Grande abraço para todos os amigos ouvintes.